regeneração. Aí eu aproveitei para pregar sobre, como o Senhor me deu a palavra, nós vamos pregar sobre regeneração, né? E você entende o que é ser regenerado? Então nós vamos entender isso agora, como está em João 3. João 3, quem é? O pessoal trouxe a Bíblia aí? Cadê a Bíblia de vocês? A gente veio para o culto, né? Cadê a Bíblia de vocês? Deixa eu aproveitar, quando vocês botam aqui, eu vou botar açúcar, minha esposa infelizmente não botou. Mas esse troço aqui é só para enganar, bobo, né? Porque não adoça nada, entendeu? Tem que ser um adoçante macho, entendeu? Não é, Carlos? Não, esse é fraco. É igual aquele que o Hulk falou, Deus fraco. Né? Entendeu? Não foi lá nos como é o nome do filme? Sei lá como é o nome do filme, mas ele falou isso. Falou pro Loki, né? Deus fraco. João 3 o quê? João 3, do 3 ao 8. Difícil de se adoçar, mas vamos lá. Então vamos lá, posso ler? Posso? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece todos nascidos do Espírito. Que o Senhor abençoe assim a leitura da sua palavra. Regeneração significa que alguém nasceu de novo. Nasceu do alto. O que é nascer do alto, irmãos? O que é nascer do alto? O que é nascer do alto? É subir na árvore? Porque, ou então subir num prédio no World Trade Center, que caiu, né? Que era o prédio maior do mundo. Ou lá naquela torre, esqueci o nome daquele. Somos tocados pelo Espírito Santo. Que? Somos tocados pelo Espírito Santo. Somos tocados pelo Espírito Santo. Mas ele aqui está querendo dizer, acontece que nasceu, significa alguém que nasceu de novo, que ou nasceu do alto. O que ele quer dizer? E nasceu do alto. Aí o pastor pega mesmo, né? Que Aceitou Jesus. significa que alguém nasceu de novo ou nasceu do alto. Quem está falando isso? Quem falou que você nasceu, você precisa nascer do Espírito. Quem nasce do Espírito é do Espírito. Quem falou isso? Aí, quem falou aí? Você, Miguel, aí, vocês que estão aí. Quem falou isso? Jesus. Jesus é da onde? Tá aí, Joselito, pastor Joselito, muito obrigado pela minha princesa, ela tá aqui ao meu lado, cara, sabe? Eu gosto dela assim, do meu ladinho, não é bom que o homem esteja só, né? Deus está comigo e ela também, ela está ao meu lado, né? O novo nascimento é a obra de Deus, de tal modo que todo aquele que é nascido de novo é nascido do Espírito, né? Como está em João 3,8, ou como diz 1 Pedro 1,3, é Deus segundo a sua muita, enorme, tremenda misericórdia. Nos regenerou para uma viva esperança. Então, irmãos, entendam, regeneração é mudança. Quando você nasce de novo, como aconteceu com João Vitor, né, e há pouco tempo também a Laura, e todos nós um dia fizemos isso, nós nascemos de novo. O Carlos precisa fazer isso, né? Nós nascemos de novo.
Né? Então, o que quer dizer isso? Poxa vida, aquela pessoa que eu era morreu. E surgiu uma nova pessoa com hábitos diferentes, costumes que são costumes de Deus, hábitos de Deus, postura divina. Isso é regeneração, é um processo. Isso não é um ato, isso é um processo. Esse daí é o animal de crente, animal de crente. Ele late, ele dá aleluia dele, é o latido. Entendeu? Então, eu sou um cachorro, mas eu sou gente, né? O que acontece, irmãos? Nós precisamos ter noção que Jesus salva. Jesus salva. Com certeza, Jesus é o único que salva. Né? Quando você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceita a sua escolha e dá a direção da sua vida a Ele, poxa, você está salvo. Mas se você der a direção da sua vida a Ele, como você vai depois querer comandar a sua vida? Então você não deu a sua vida a Ele, a direção da sua vida a Ele. Você não reconheceu que Ele é o Filho de Deus e nem aceitou sua escolha. Você apenas se enganou. Porque você não mudou. Você é a mesma pessoa. E nós precisamos, quando nós mudamos, nós apresentamos frutos. Os frutos são as mudanças. Então, tem que haver fruto. Toda salvação tem que ter fruto. Que é o quê? A transformação. É o dia a dia do crente. O crente tem que estar diferente. Tem que ser diferente. Quando você olha para uma pessoa, ela é crente, e a vida dela é a mesma, ela não nasceu de novo. Ela precisa nascer de novo. Sabe? É isso que Jesus estava falando, e Nicodemos estava vendo na questão biológica, na questão física. Jesus estava falando do Espírito. Nascer de novo nele. Sabe? No Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus. É isso que Ele está nos convidando hoje, a nascer de novo. Amém. O meio que Deus usa para conceder essa nova vida é o Evangelho. Se você quer nascer de novo, você precisa ler o Evangelho. Essa é a regeneração. Porque se você não lê, você não conhece o Deus do qual você diz que foi salvo por Ele. Porque como tu vai saber a vontade de Deus para a sua vida se você não escuta o que Ele tem a dizer para você? Você tem que escutar o que Ele tem a dizer para você. E você só vai escutar se você ler a palavra de Deus. É o único meio, querido, é você ler os 4 evangelhos. Não tem que ler a Bíblia toda, não. Não, querido, não se engane. Você tem que ler o autor e consumador da nossa fé, que está nos 4 livros do Evangelho. Os 4 evangelhos. Você pode depois ler os outros livros. A igreja está no Novo Testamento. Podemos usar o Antigo Testamento? Lógico. Mas como uma referência. Porque a promessa, ela já se cumpriu. A promessa veio, fez o seu papel, morreu, ressuscitou, deu a sua vida em troca da nossa. Então hoje nós vivemos o Novo Testamento. A igreja vive o Novo Testamento. É a igreja hoje que vive. Não é mais a promessa. A promessa já veio. E a promessa deixou essa incumbência para nós. Está ali na grande comissão em Marcos. Ide fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, poxa vida, eu vou esperar mais o que para a transformação da minha vida? Sabe? É os evangelhos que causam essa transformação. Pois os crentes foram regenerados, não semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, como está em 1 Pedro 2, 23, aliás, 1 Pedro 1, 23, Tiago 1, 18, a regeneração, ou nascer de novo, é um nascimento sobrenatural. É algo divino. É algo que Deus concede a todos aqueles que declaram e vivem a sua palavra. Declaram que Ele é o Filho de Deus, vivem isso, porque só vive quem conhece.
Eu vivo o que meu pai, muita coisa eu faço o que meu pai fazia. Porque meu pai me ensinou. Meu pai foi o meu exemplo aqui na terra, como homem. Então eu faço porque eu aprendi com meu pai. Eu vi o meu pai fazendo as coisas. E ele foi me ensinando. E eu fui o quê? Absorvendo esses ensinamentos. E hoje eu coloco em prática aquilo que meu pai me ensinou. Agora, se eu não conheço meu pai espiritual, como eu vou colocar em prática aquilo que ele quer me ensinar se eu não estou deixando ele me ensinar? Se eu não leio a palavra, se eu não reflito na palavra. Irmãos, eu falo ler, é uma questão só de expressão, mas a palavra é alimento. Se ela não estiver em você, não vai adiantar nada você ler, porque vai entrar por um e sair pelo outro. Você tem que viver. O alimento faz você se levantar, porque o que? Ele nutre, né, as tuas células, os seus músculos, o seu cérebro, e aí você levanta, você faz porque você está o quê? Nutre as suas forças. Não é verdade? Então, poxa, se você não se alimenta da palavra, como fica a sua alma? Como você se levanta espiritualmente? Sabe, o crente hoje vive assim, é um crente totalmente, como eu posso dizer, um crente, como é aquilo quando a pessoa está com as plaquetas baixas, que não, anêmico, é um crente anêmico. O crente que o sangue de Jesus tem um pinguinho do sangue de Jesus só, entendeu? Aí ele está anêmico. Nós estamos cheios de crentes anêmicos. Crente sem... Ô Simone, querida Simone, que saudade de você, querida. Poxa vida, você morava lá perto da Gama Filho. Poxa, que saudade, todo domingo você na igreja com a gente. Pô, Simone, que saudade, tem mais de uma década isso. Poxa vida, saudade sua, né? Agora você está em outros lugares. Poxa vida, querida, boa noite, Jesus abençoe a sua vida. Estou muito feliz de ver você aqui na live com a gente, tá? Mas continuando, né? A gente precisa ter uma ideia que isso simplesmente acontece conosco. Acontece, sabe? Assim como podemos fazer nada para nascermos fisicamente, isso também simplesmente acontece conosco. Assim também não podemos fazer nada para causar o nosso renascimento espiritual. A regeneração, vou repetir, a regeneração ou nascer de novo é um nascimento sobrenatural. Assim como não podemos fazer nada para nascermos fisicamente, isso simplesmente acontece conosco. Assim também não podemos fazer nada para causar o renascimento espiritual. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, mas com a sua permissão. Aí você nasce de novo. Aí você entra num processo de regeneração. Eu sei que a gente mora, e você mora no nosso coração, tá? Deus te abençoe, minha querida irmã e amada amiga Simone, né? Que saudade de você. Sua mãe já está com Jesus, né? Mas, poxa, saudade de vocês duas. Ela está com o Senhor, mas você está aqui conosco, não é verdade? A conversão ocorre quando pecadores voltam-se para Deus, em arrependimento e fé para a salvação. Paulo descreve a conversão dos Tessalonicenses, em Tessalonicenses 1,19, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixamos os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, isso é regeneração. Quando você abandona aquilo que você acredita, que você dava fé àquilo, e você larga isso por Jesus. Deixa Jesus ser a sua mente, a sua direção. Quando você para de se preocupar com coisas que não compete a você resolver, que só Deus pode fazer isso por você, e você quer dar ajudinha a Deus. Pare, em nome de Jesus. Isso daí é justamente o teu processo de regeneração travou.
Porque se você quer dar ajudinha a Deus, você está totalmente louco. Deus não precisa da sua ajuda, nem da minha, nem da de ninguém. Ele é Deus. Será que nós não temos ideia da grandiosidade? Sabe, ideia eu sei que a gente não tem, mas a gente sabe que Deus é grandioso. Entende? Uma pessoa que cria tudo isso que nós estamos, e principalmente a gente, imagina quem é esse? É só a gente parar para pensar. É uma dimensão da qual nós estamos muito longe disso. Mas é só você parar e pensar, poxa vida, ele está lá, nós estamos aqui. Ele criou tudo, eu não fiz nada. Ele é poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Ele fez a mim. Sabe? Ele me fez do barro e soprou nas minhas narinas. E eu tô aqui, olha, Nilza, querida, Fernando de Noronha aí, Jesus abençoe tua vida, tuas filhas, seus genros e seus netos, tá, querida? E os pecadores são convertidos quando se arrependem dos seus pecados e voltam-se em fé, queridos, para Jesus Cristo, confiando nele para o perdão dos seus pecados no dia do juízo. Aqui eu coloquei o dia do juízo para a gente ter uma ideia de uma coisa. Sem arrependimento não há salvação. Sem obediência não tem salvação, irmãos. Não adianta ser líder disso, ser líder daquilo, estar à frente disso, à frente de ser pastor, se não tiver arrependimento, se não obedecer à vontade de Deus, você não vai estar com Jesus na eternidade. Não adianta você achar que para isso não tem jeitinho, irmãos. Aqui na terra, principalmente na nossa cidade, tem jeitinho para tudo. Mas para salvação, o único jeito é a obediência a Jesus Cristo. Então vocês precisam ter essa consciência, porque o dia do juízo, você não sabe quando vai ser e nem eu, mas ele vai chegar. E aí você quer estar à direita ou à esquerda? Aí você escolhe, não é verdade? Paulo argumenta que os descrentes estão mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1 e também o capítulo 2, versículo 5. Eles estão sob o domínio do mundo, da carne, do diabo, que é o mal. O Efésios 2, de 2 a 3, todos nascem nesse mundo como filhos e filhas de Adão. Verdade? Quer dizer o quê? Quem nasce, o que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Do pecado. Meus exegetas estão bons aí, ó. Nascem do pecado. Isso aí, Romanos 5, de 12 a 19. Portanto, todas as pessoas nesse mundo como escravos do pecado. Todos nós somos escravos do pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica. Agora, se eu não tiver atitude de arrependimento, em nada vai valer o sangue de Jesus na minha vida. Porque eu me afasto desse sangue. O quê? Nem batismo. Batismo é só uma declaração, cara. Batismo é só uma declaração. Lógico que precisamos nos batizar, mas é uma declaração pública. Você está dizendo para as pessoas que você não é mais aquele Carlos. Esse Carlos de hoje, você não é mais. Porque você vai fazer hoje uma decisão em Cristo Jesus. Amém. Hoje você vai fazer essa decisão. Mas tu vai confirmar ela hoje. E vai deixar o homem velho para trás. Amém. E vai ter uma vida transformada, mudada, regenerada. Aleluia. Porque Deus não vai te dar outra chance. Amém, Jesus. Saiba disso. Olha, a destruição está te rondando. Então, acorde para isso, Carlos. Essa é a tua oportunidade. Glória a Deus. De você se render aos pés de Jesus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou teu. A minha vida está nas tuas mãos. Mas você ser firme e se agarrar na fé em Cristo Jesus. Tá, meu filho? Saiba disso. Portanto, todas as pessoas entram nesse mundo como escravas do pecado. Desculpa, eu repeti porque eu parei aqui com o Carlos. E Romanos 6, capítulo 6, de 17 a 20.
a vontade dele está na escravidão e no pecado. Essa é a vontade do homem. O homem tem vontade do pecado. Você já viu? Hoje você não vê mais isso porque esses animais fazem parte da nossa dieta, né? Para alguns, tem alguns que não gostam, né? Mas você já viu antigamente, né? Eu, quando era garoto, eu via que os porcos eram criados tinha o nome de chiqueiro, né? E aí se dava um nome muito engraçado, lavagem, né? Era um termo que se usava da comida que se dava para os porcos, né? E os porcos, por mais que você lavasse eles, né? Eu tinha parentes que tinham fazenda, que tinham porcos e lavavam ele, né? Jogavam água, limpava, você acabava de limpar ele ia para onde? Para lama, chiqueira, aquele coisa nojenta, se sujava todo. É exatamente isso. Ali se juntava fezes dele com tudo. Então, é a gente. Nós temos essa tendência do pecado. É o sangue de Jesus que nos livra disso. Agora, é através da palavra, irmãos. É a palavra que contém o nosso ímpeto, a nossa natureza do pecado, porque somos filhos de Adão, a nossa natureza do pecado de praticá-lo. É a palavra que nos livra disso. Se eu não tiver na palavra, eu vou errar. Então eu preciso ter consciência que a palavra é o equilíbrio da minha vida. Quer que eu diga uma coisa para vocês? A vida do ser humano não tem equilíbrio. Ela passa a ter equilíbrio no momento que ela entrega a vida a Jesus. Aí o equilíbrio é total. Pode ter certeza disso. Porque a gente lê a palavra, ouve Deus falar com a gente, fala com Deus, e Deus, o Espírito Santo, nos dá o equilíbrio. E a gente caminha. E a gente segue. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência que Deus nos deu a vida juntamente com Cristo. Sabe, Efésios 2,5. Essa é a forma de Paulo dizer que Deus regenerou o povo, seu povo, em Tito 3,5. E eu diria, ele regenerou a nossa igreja, a igreja dele, o corpo dele. Ele soprou vida em nós onde não havia nenhuma. Antes, o resultado dessa vida é a fé. Pois a fé também é um dom de Deus. Efésios 2,8. Então, irmãos, nascer de novo é ter a oportunidade de ter um novo sopro da vida. De ter uma vida nova. De ter uma vida regenerada, uma vida transformada. E aí, através da regeneração, eu entro num processo de santificação. Qual é esse processo? É quando eu estou lendo a palavra. É quando eu estou falando com Deus, ouvindo Deus falar comigo, falando com Ele. E essa junção faz a transformação na tua vida e na minha vida. E a gente começa a ver as coisas de uma forma muito diferente que a gente via antes. Tipo, Paulo, as escamas saíram dos seus olhos. E ele viu as coisas completamente diferentes. Por quê? Ele teve um encontro com Jesus. E deu controle da vida dele a Cristo. Poxa, é só vocês lerem as cartas de Paulo, vocês vão ver que a vida dele era Cristo. Então, o que nós precisamos fazer é isso, irmãos. A nossa vida tem que ser Cristo. E não as nossas preocupações e ansiedades. Isso deixa que Jesus resolve. Jesus disse, eu te dou a minha paz, não como o mundo a dá. A minha doce paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Então qual é a preocupação? Sabe, muitos textos, 1 João demonstram, eu digo muitos textos, vários textos, né, mas 1 João demonstra que a regeneração precede da fé. Os textos são os que seguem. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Irmãos, se você pratica, se você é justo, você é nascido de Cristo. Se você pratica o que é mal, você é nascido do mal. Toda pessoa que pratica coisas ruins é nascida do mal. Porque uma pessoa que é nascida do bem não pratica coisas ruins.
Sabe? Tem pessoas que eu não posso dizer que tem pessoas que é o próprio mal, porque o próprio mal é o diabo, não é verdade? Agora, tem pessoas que querem se assemelhar a ele na maldade. Eu não estou falando disso das pessoas que estão lá fora, não, das pessoas, sabe, pessoas que... Não, eu estou falando dentro da igreja, das pessoas que querem se assemelhar ao mal. E você não vê mudança na vida dessa pessoa. A gente precisa de mudança, porque a mudança é justamente a vontade de o quê? De dar frutos. Quando você se preocupa com o outro, você está pronto para produzir frutos. E Deus quer te usar. Então tenha essa consciência, amados. Amemos, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Lógico, tinha que ser João, né? 1 João 4, 7. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. 1 João 5. Então, todo aquele... Eu vou ler isso aqui. Esse texto é lindíssimo, gente. O apóstolo João é o amor puro, né? Ele pega pesado, mas também ele traz uma poesia, ele traz uma reflexão tão forte. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama que dele é nascido. Quer dizer, todo aquele que é nascido por Cristo Jesus ama o seu próximo. Então nós precisamos amar o próximo, queridos. Sabe, não podemos deixar que essas coisas, sabe, atrapalhem a nossa comunhão com Deus. Ressentimentos, sabe, besteiras, tolices, fofocas, sabe? Irmãos, dê ouvido à palavra. Deixe o seu ouvido ser contaminado com a palavra de Deus, não com a palavra das pessoas. Lembre-se, as pessoas é igualzinho a você. Elas erram. Então, não seja contaminado com a palavra das pessoas. Seja contaminado com a palavra de Deus. Porque Deus, Ele sim, Ele quer o melhor, Ele quer te dar o melhor. As pessoas não. Porque você não quer dar o melhor. Então se coloque, pense bem, você quer dar o melhor? Poxa vida, se a gente quer dar o melhor, por que a gente não dá o nosso melhor para Deus? Por que a gente dá o nosso melhor para o nosso filho, para o nosso amigo, para o dinheiro? A gente dá o melhor para Deus? O melhor tempo, sabe? Eu não sou muito de falar isso, mas a melhor roupa. Vamos colocar tudo que for melhor. Você dá tudo que é melhor para Deus. Se você tem que ajudar uma pessoa, você pega o que há de melhor dentro da sua casa e dá para essa pessoa. Ou você, quando vai fazer alguma coisa, vai doar uma bolsa, você pega o produto mais barato, o produto que você não usa, mas você compra porque é mais barato para doar para essa pessoa. Porque se você age assim, você não é nascido de Deus. Então, se você dá o melhor, dê o melhor primeiro a Deus. Antes de dar a seu filho, que não está errado, a sua filha, ao seu marido, a sua esposa, dê o melhor a Deus. Porque Ele merece. O seu filho não merece, a sua esposa não merece, a sua filha não merece, a sua mãe não merece, mas Deus merece. Ele é o único que merece. Vocês discordam de mim? Eu estou aqui para ouvir vocês. Apesar de ser um monólogo, mas eu quero ouvir vocês. Vocês discordam? Vocês aí discordam de mim? Vocês discordam? Vocês que estão aí na... Luci, meu doce, minha amada, já está lá na igreja? Olha, agora já é membro da outra igreja, né? Eu tô com saudade dessa bochecha gostosa, de encher essa bochecha de beijo, ó.
Beijão, minha amada. Podemos fazer duas observações a partir desse texto. Primeiro, cada ocorrência do verbo nascer está no tempo verbal perfeito, que denota uma ação que parece as ações humanas de praticar a justiça e evitar o pecado, amar a Deus por crer nele. Vocês entenderam? Sim? Então me explica. Me explica aí, quem pode me explicar isso aí? Nós podemos fazer duas observações a partir desses textos. Primeiro, cada ocorrência do verbo nascer está no tempo verbal perfeito. Totalmente correto, não é verdade? Que denota uma ação que precede das ações humanas de praticar a justiça, evitar o pecado, amar a Deus ou crer nele. A gente vive isso, irmãos? O verbo perfeito a gente vive? Vivemos? Não. Então, poxa, falta alguma coisa, né? Porque ele diz aqui que, sabe, denota uma ação que precede. Isso são os textos que nós lemos, tá? Eu fiz um resumo. Não, é isso tudo aqui, Vera. Obediência tá em tudo, tá em tudo. Obediência é fundamental aqui. O que mostra aqui é que todos esses textos que eu li, fazendo uma síntese desse texto que eu fiz aqui nesse parágrafo, nessa primeira observação, eu coloco aqui que, poxa, as nossas ações procedem, que denota de uma ação que procede das ações humanas, de praticar a justiça e evitar o pecado, amar a Deus ou crer nele. Então, se você não pratica a justiça, você não é de Deus. E os textos todos que eu li, pode ler, eu dou a referência para vocês lerem depois, e vocês leem os textos e vejam se não é isso que quer dizer. Segundo, nenhum evangélico diria que antes de ter nascido de novo, teríamos que ter praticado a justiça, pois tal visão ensinaria a justificação por obras. Porque as pessoas acham que doando as coisas, fazendo bem aos outros, o bem, segundo a visão dele, porque às vezes você está fazendo mal, você está dando coisa para as pessoas que não precisam, para pessoas que está deixando de atender outras que precisam. Não é só gêneros alimentícios, não é só dinheiro, mas também amparo. Porque o fundamental disso tudo chama-se amparo. As pessoas precisam ser amparadas antes de qualquer coisa. As pessoas precisam ser amadas, cuidadas. Então, se você não tem essa visão, sabe, você não nasceu de novo. Não adianta dizer que é bom, porque senão, se eu pensar isso sem ter nascido de novo, eu estou achando que é pelas obras. E que obras nós praticamos? Como crente, se nós não temos essa prática? Normalmente o interesse, Elizabeth, eu acho melhor deixar ele lá. Ele lá. Quando ele vê barato, ele fica assim. Porque o que acontece? Se a gente não pensar nisso, gente, fica muito difícil. Eu sei que é pesado, foi muito pesado para mim produzir esse texto, foi muito pesado para mim pensar sobre isso. Eu tive muita dificuldade, porque falar para vocês é muito fácil. Agora, trazer isso para a sua vida, porque eu não tenho como trazer isso aqui hoje para vocês, sem primeiro me colocar no lugar de vocês. Eu não sou diferente de vocês. Eu tenho que viver isso. Não é uma coisa simples, irmãos. Mas a gente tem que tentar. Nós nascemos. Nós precisamos mudar a nossa forma de ser. Não vamos ajudar só de quem a gente gosta. Ou de quem a gente acha que precisa. A gente tem que ver o que Deus quer fazer através daquilo que você tem para dar. Não é o que você quer fazer. Você lembra que eu falei no início? Né? Você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aceita a sua escolha e dá o controle da sua vida a Ele.
Se você deu o controle da sua vida a Ele, como você vai simplesmente, entendeu? Tomar decisão sem a direção dele? Isso tem contradição aí, não é verdade? Então não foi entregue a direção a Deus. Se não foi entregue, eu não reconheci que ele é o Filho de Deus. Eu não aceitei a sua escolha. Então eu preciso nascer de novo. Nascer de novo, querido, não é batismo. Nascer de novo é reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deixar os pecados para trás. Exatamente, sabe? É nascer de novo, é reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aceitar a sua escolha e dar o controle da sua vida para Ele. No momento que eu faço isso, aí sim eu entendo o processo de regeneração. Mas esse processo ele só começa quando você tem a atitude de ser justo, de obedecer e ler os evangelhos e ter uma vida santa e aos poucos ir mudando. Se bebia, vai diminuindo a bebida. Se fumava, vai diminuindo o cigarro, o vício do cigarro ou qualquer outra dependência que seja. Entendeu? Se jogava, diminui até a hora que você abandona tudo. Porque Jesus disse: venha como está. Ele não disse para você mudar primeiro, porque ele sabe que você não tem forças para fazer isso. Só com a presença do Espírito Santo, que vai convencendo a você a agir de forma certa. Amém. Então ponha isso na sua cabeça, querido. Certamente que, sabe, claro que a gente tem que praticar a justiça, evitar o pecado, amar a Deus, são consequências ou resultado de um novo nascimento, queridos. Isso tudo é consequência. Sabe, se você não amar, sabe, se você não evitar o pecado e não amar a Deus, bom, vamos inverter. Se você não amar a Deus, vamos aumentar mais. Se você não amar o seu próximo, você não ama a Deus, porque o seu próximo você vê e a Deus você não vê. E se você não ama a Deus, se você não ama o seu próximo, não ama a Deus, você não tem condições de praticar a justiça e evitar o pecado. Agora, se você ama seu próximo, você ama a Deus, aí sim, você tem condições, você está praticando a justiça. Porque você não vai fazer nada que desagrade o coração de Deus. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Mas esse é o caso. Então temos que interpretar João 5:1 da mesma forma, pois a estrutura do versículo é a mesma que encontramos nos textos sobre praticar a justiça. 1 João 2:29, evitar o pecado. 1 João 3:9, amar a Deus. 1 João 4:7, segue-se então que 1 João 5:1 ensina que primeiro Deus nos concede uma nova vida, então nós cremos que Jesus é o Cristo. O que ele quer dizer aqui? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque o Cristo é o Messias, é o prometido, é o ungido, né? Então, poxa, se você crê, ele está querendo, em 1 João 5:1, ensina que primeiro Deus nos concede uma nova vida. Então nós cremos que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. É aquele que haveria de vir. Deus nos regenera. Então nós cremos. Portanto, a regeneração precede da nossa conversão. Assim nós damos toda a glória a Deus pela nossa conversão, pois o nosso voltar-se para Ele é inteiramente obra da sua graça. Só a graça de Deus nos concede a forma de voltar
a Ele, se voltar para Ele. Porque se não fosse a graça dele, nós não teríamos essa condição. Então, queridos, fica para a gente ter ciência que sem processo de regeneração não há salvação. Sem transformação na sua vida, não há salvação. Todos aqueles que tiveram diante de Jesus tiveram sua vida transformada. Permitiram que Ele transformasse a sua vida. Se você, a tua vida não foi transformada, porque você ainda não teve diante de Jesus. Sabe? Você ainda não teve diante de Jesus. Então a sua vida não foi transformada. Então você não conhece Jesus. Porque ninguém que está diante de Jesus consegue ficar da mesma forma que era antes. Porque primeiro, dá uma vergonha, né, de ver tudo que ele passou como homem, descer do alto, todo poderoso, descer, se humanizar nesse corpo corruptível, nessa matéria, passar, ser bebê, criança, crescer, aprender o ofício com o pai, aprender um legado, aprender um contexto cultural da época, tudo aquilo, ele aprendeu tudo isso, gente, como todos nós. Poxa, e sabe, se manteve fiel até o fim, até a morte de cruz, e ressuscitou para dar a sua vida em troca da nossa. Aí eu me pergunto, poxa vida, será que a gente não pode fazer o mínimo que é obedecer? Sabe, para pensar, Carlos. Será que não dá para fazer o mínimo? O que é mais importante? Essa vida temporal? Essa vida que ontem mesmo eu tinha 10 anos, 9 anos, quando eu vi a minha linda, e disse, essa vai ser a mulher da minha vida, com 9 anos de idade, né? Eu já estou com 64 hoje. Olha, eu acho que todos vocês veem assim. Poxa, ontem mesmo eu estava falando, meu neto está com 1 ano, eu fui na casa de parentes lá na Bahia, tem 14 anos. Passou assim. Eu não tinha câncer ainda. Ou ele ainda não tinha se manifestado. E, poxa, aí eu paro para pensar, poxa vida, quanta coisa passou e aí eu analiso, eu mudei? Quem eu sou hoje? Uma pessoa melhor do que eu era antes? Através de Cristo Jesus? Não melhor, essas coisas de melhor, porque hoje eu sou... A pandemia me fez mudar. Ô Maria José, Jesus abençoe sua vida, boa noite. Não porque a pandemia me fez mudar, ou porque isso... Não, os anos me fizeram mudar. Não. Qual é a minha mudança em 14 anos? Quem eu era e quem eu sou hoje? Sabe? É isso que eu tenho que avaliar. Eu sou um testemunho? Vocês podem dizer sou ou não sou. Entendeu? Não sei. O Jari me conhece há muitos anos. Lena também. E a Vera também. E os demais aqui também, né? E será que eu sou um ser diferente? Será que eu sou a mesma pessoa? Poxa, eu creio que, em nome de Jesus, eu devo ter melhorado em alguma coisa. Porque senão eu vou entrar em crise. Pô. Entendeu? Porque eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar espiritualmente. Sabe? Deus me chamou para amparar pessoas, para cuidar de pessoas. Eu tenho que fazer isso. Não é sabe, se eu quiser, não, eu tenho que fazer. Eu aceitei o seu chamado, não é uma coisa se eu... Não tem se, eu tenho que fazer. Sabe? Eu tenho que cuidar de pessoas, eu tenho que zelar pela vida das pessoas. Aquilo que ele coloca nas minhas mãos é para eu cuidar. E eu, graças a Deus, eu tento o máximo fazer isso. Irmãos, aquilo que Deus coloca nas mãos de vocês, faça, mas faça com prazer. Não faça por fazer.
Faça com prazer, faça com alegria, faça com júbilo. Vou repetir o que eu falei na casa da irmã Glória Regina. Vá para a igreja, vá lá para o prédio onde a igreja se reúne, você se reúne junto com a igreja porque você é a igreja. Vá lá como um jogador de futebol, vai para o estádio, sai com a camisa do time, já sai gritando com a bandeira, saia com a bandeira de Cristo, gritando na rua, Jesus é o Salvador, Jesus é a única esperança, saia gritando isso, irmãos. O mundo precisa de Jesus, essa cidade precisa de Jesus, e o que nós estamos fazendo, o que você aí está fazendo? Precisamos de transformação, queridos, precisamos balançar essa cidade. Homem nenhum vai dar jeito nisso, não acredite em homem nenhum, porque ninguém vai dar jeito nisso, a não ser Jesus, mas através de nós somos a igreja dele. Ele nos levantou para isso. Tome uma atitude, faça alguma coisa, irmãos. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós podemos frutificar. Lembre-se, você é um ramo da videira. A videira está viva e ela solta a seiva dela para te dar força como um galho. E como galho você tem que estar forte, tem que estar robusto, porque a seiva sai para você. O Espírito Santo te jorra de graça, poder para você agir. E o que você faz com tudo isso? Guarda para si próprio? Faz igual aquele dos talentos lá, a parábola dos talentos, enterra, bota na terra, enterra lá? Ou você usa isso para a glória de Deus? Ou você multiplica o que Deus te dá? Eu não digo somar, não, é multiplicar. Então tenha essa consciência que nós precisamos exercer a regeneração na nossa vida. Se você é de Cristo, você tem que ser uma pessoa regenerada. Tem que ter transformação na sua vida, porque senão você não nasceu de novo. Não é batismo, não. Eu estou falando nascer no Espírito. Eu não estou falando de ser jogado no tanque e voltar de novo, não. Ali é uma declaração só pública de fé para as testemunhas que estão ali. Eu estou falando de nascer de novo mesmo. Uma nova criatura, transformada, mudada. Sabe? Que tenhamos essa consciência, queridos. Sabe? Não adianta dizer que tudo está difícil. Sempre tudo foi muito difícil. Mas com Deus tudo vai bem. Em toda dificuldade, quando você tem Cristo na sua vida, tudo vai bem. Apesar de tudo ao seu redor, tudo está caindo, mas tudo vai bem. Porque você tem Cristo, você tem Jesus. Ele te fortifica, ele nutre as tuas forças. Porque você busca, porque você ouve. Então ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Mas você só vai ouvir a voz de Deus se você ler a palavra. Essa injeção homeopática de toda terça-feira, isso é feito, meu irmão. Você tem que terminar aqui e buscar o que Deus tem para falar com você. Continuar ouvindo o que Deus tem para falar com você. Aqui é apenas uma injeçãozinha para você, né? Se equilibrar, né? Mas siga em frente. Porque Deus vai fazer de você um instrumento maravilhoso. Eu creio nisso. Não é, Carlos? Você quer ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus? Eu quero que você olhe bem para mim. Você quer ser um instrumento. Esse homem velho quer morrer. Esse homem de hoje quer morrer, quer nascer um novo homem em Cristo Jesus. Você quer aceitar a escolha de Jesus Cristo. Você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você entrega totalmente o controle da sua vida a Deus.
Tá certo. Solange, você vai me ajudar aqui. Eu vou virar para vocês verem quem é o Carlos. Né? E você que está aí, ore por isso, queridos. É um momento de clamor. Não é um momento de alegria, mas é um momento de clamor. Porque vocês não conhecem a história dele. E eu não vou falar. Entendeu? Mas a história dele é uma história muito complicada. Então, você precisa ter noção que isso é uma luta entre o céu e o inferno. Então ore, clame a Deus, para que o Carlos seja liberto definitivamente, para a honra e glória de Deus. O pastor Alexandre é apenas um instrumento. Não, você vai fazer uma coisa diferente. Você vai ajoelhar. Você vai ajoelhar diante do Todo-Poderoso. E você vai pedir. Nós vamos orar. Fique em pé. Estenda sua mão para cá. Por gentileza, se vocês quiserem, fiquem em pé, tá? Fique à vontade. Você que está aí nos assistindo, né? Nós vamos orar por Carlos, ele é sobrinho da Elizabeth, eu amo demais, vem acompanhando ele há anos. Nós vamos orar agora. Pai querido, ó Pai, tu sabes o que está no coração dessa vida. Tu sabes, Senhor, por tudo que essa pessoa já passou. Desde a sua infância, desde o seu nascimento. Ó Pai, foram momentos muito difíceis. Momentos delicados que esse rapaz passou. Mas ele teve a chance de ser uma pessoa diferente. Ó Pai, que agora ele possa agarrar essa chance, essa última chance que o Senhor está dando a ele, Pai, para ele vir pelo amor e não pela dor, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, liberte o Carlos, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai, porque ele precisa de ti. Ó Senhor, ele precisa ter uma vida verdadeiramente transformada. A regeneração tem que acontecer na vida dele, mas só se ele permitir que o seu Santo Espírito trabalhe na vida dele. Ó Pai querido, nós sabemos a dificuldade que ele vai enfrentar daqui para frente, as tentações, mas Pai, que ele te busque, que ele seja forte o suficiente para não deixar que isso possa aniquilar a fé dele. Que ele não fique em nenhum momento anêmico em ti. Ó Senhor, agora ele, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame o seu poder sobre ele. E ele está entregando o controle da vida dele a ti, Senhor. E ele agora vai repetir: Senhor Jesus, eu reconheço que errei contra ti. Errei contra a minha família. E eu venho colocar diante do teu trono de graça, Pai, os meus arrependimentos. Senhor Jesus, me lave, Senhor, com o seu sangue. Me purifique, Senhor, porque sem ti nada posso fazer. Senhor Jesus, eu entrego completamente o controle da minha vida em tuas mãos. Agora eu te pertenço. Ninguém mais tem alcance sobre mim. Porque eu sou unicamente seu. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela confissão do Senhor. Porque ele falou porque ele quis. Ele repetiu porque ele quis. Não induziu a nada, o Senhor sabe o meu coração. Ó Senhor, recebe a adoração do seu filho. Recebe o arrependimento do seu filho. Derrame a tua graça, ó Pai, guarde ele, que teus anjos proteja essa vida, Pai. Que esse suor que eu estou sentindo aqui seja saindo esse pecado, tudo de mal, Pai, que possa sair da vida desse rapaz, em nome de Jesus, Pai. Tudo de mal, Pai, saia da vida dele, Pai. E que o novo venha, renasça o novo Carlos. Que o novo Carlos seja renovado agora para a tua honra, a tua glória, Pai.
Exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós oramos e te agradecemos e fazemos em nome maravilhoso, em nome invencível de Jesus Cristo. Amém. Amém. Levanta-se. Glória a Deus. Aleluia.